Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sexto domingo do tempo comum, dia 15 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, porque eu não vim aboli-los, mas vim dar pleno cumprimento. Por isso eu vos digo: aquele que não respeitar e não guardar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será tido como o menor no reino dos céus. Aquele que guarda os mandamentos e que ensina os outros a fazerem o mesmo, será tido como o maior no reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus e mestres da lei, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu vos digo que aquele que mata será réu de um tribunal. Mas também vos digo que todo aquele que chama o seu irmão de tolo, também será levado a um juízo. E aquele que chama o seu irmão de patife, será condenado ao fogo do inferno. Porque se a vossa justiça não superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes também o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Pois eu vos digo que aquele que cobiça uma mulher, ainda que seja no seu pensamento, já cometeu adultério com ela em seu coração. E aquele que se separa de sua mulher, a não ser que seja por motivo de união ilegal, e se une com uma outra mulher, faz com que aquela primeira se torne adúltera. E aquele que casa com uma mulher também que está vivendo essa condição, comete adultério. Por isso, se o vosso olho vos leva a pecar, arranca-o, porque é melhor entrar na vida eterna faltando um membro do que ter todos e ser jogado no fogo do inferno. Se a vossa mão vos leva a pecar, arranque-a, porque também é melhor entrar no reino faltando um membro do que tendo todos os membros ser lançado no fogo do inferno. Também ouvistes dizer: não jureis. Pois eu vos ensino: não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele põe os seus pés, e nem tampouco por Jerusalém, a cidade do grande rei. Também vos digo que não jureis nem mesmo pelos cabelos das vossas cabeças, porque não podeis tornar-nos pretos novamente. Por isso, que o vosso sim seja sim, e que o vosso não seja não. E tudo o que vier além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos um evangelho muito longo que nos é apresentado como pão da palavra, como pão matinal. E esse texto de hoje é uma catequese muito prática, onde Jesus começa a dizer duas coisas que são importantes para nós. Primeira, que ele não veio abolir a lei e os profetas como ele era acusado. E segundo, que se a nossa justiça não for maior e não superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, que diziam: só podemos ir até aqui, então vocês não entrarão no reino dos céus. A primeira leitura de hoje nos recorda o livre-arbítrio que eu recebi e que você recebeu, onde a primeira leitura vai nos recordar que Deus coloca diante de nós o céu e a terra como testemunhas, nos coloca diante da água e do fogo. E eu e você não somos marionetes na mão do Senhor. Nós não somos marionetes, mas nós somos livres, de modo que quando o Senhor quer que a gente levante a perninha esquerda, Ele não vai levantar uma cordinha esquerda. Ele nos deu essa liberdade. O Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, e cada um de nós vai colher aquilo que plantar. Quer dizer, nós somos livres para nos fazer opção, nós somos livres para escolher, mas nós somos escravos das consequências daquilo que nós escolhemos. E o texto de hoje vai nos recordar que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não deu autorização para ninguém pecar.
Ele não deu autorização para ninguém ser ímpio. Por isso o Senhor vai julgar as retas intenções dos corações de todos os homens e mulheres, e todos nós passaremos pelo tribunal da misericórdia do Senhor. Agora, dentro dessa visão, dentro dessa ideia, nós podemos mergulhar no Evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer: aquele que não observa, ainda que seja uma dessas pequenas cláusulas da lei, porque vai passar a terra e o céu, mas nenhuma vírgula e nenhuma letra serão tiradas antes que tudo aconteça. Por isso, aquele que não guarda o mandamento, por menor que seja, será o menor no reino dos céus. E aquele que guarda esse pequeno detalhe será tido como grande, e principalmente se ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Porque eu não vim para abolir a lei, eu não vim para abolir os profetas, mas eu vim para aperfeiçoar a lei e aperfeiçoar também a linguagem dos profetas. Mas como isso? Agora Jesus começa: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Então, se eu não dou um tiro na cabeça de alguém, se eu não dou uma facada de alguém, então eu não estou matando? Aqui está a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Mas por outro lado, eles excluíam as pessoas, eles perseguiam as pessoas, eles difamavam as pessoas, eles roubavam as pessoas, eles exploravam as pessoas, e isso também é matar. Por isso Jesus diz que a justiça nossa cristã precisa ir além da justiça dos fariseus e dos mestres da lei, porque eles vão pensar assim: nós só vamos só até aqui, eu não mato, não roubo, então tá bom. Agora, eu não roubo, mas eu não devolvo o troco que eu recebo a mais no supermercado, eu compro e não pago, eu passava cheque sem fundo, isso também é roubar? Ou eu roubo o direito que as pessoas têm? Então agora vem as exigências mais práticas e mais profundas de Jesus. Aquele que chama o seu irmão de louco também será julgado no juízo. Aquele que chama o seu irmão de patife também será julgado no juízo. Aquele que diz que o seu irmão é louco, ele também será réu de um tribunal. Porque é assim que o Senhor faz com que eu e você possamos ir além da justiça dos fariseus e além da justiça dos mestres da lei. Depois vem um assunto sério, que os padres têm medo de refletir. As igrejas evangélicas já baniram esse evangelho, que é a questão das pessoas que se divorciam. Ouvistes o que foi dito aos antigos: dê uma carta de divórcio à sua mulher, e não cometas adultério. Porém eu vos digo, diz Jesus, aquele que já tem pensamentos que não são santos, que não são puros, como uma mulher em seu coração, já comete o adultério com ela em seu coração, porque nós temos que tomar cuidado são com os pensamentos. As atitudes só vêm depois, mas nós temos que educar e pacificar os pensamentos. Os pensamentos é que precisam ser purificados. E Jesus vai dizer: aquele que se divorcia da sua mulher, aí talvez seja por uma união ilegal, aí sim, mas esse se divorcia, faz com que a mulher cometa adultério, e aquele que casa com essa mulher também comete adultério. Por isso diz ele: se o teu olho te leva a pecar, arranque-o, quer dizer, não olhe. Se a tua perna te leva a pecar, arranque-a, quer dizer, não vá até lá, não caminhe até lá, porque mais vale entrar na vida faltando um membro do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. E Jesus continua: também ouviste dizer, não jurareis, pois eu vos digo que não deve jurar, nem para o céu, nem para a terra, nem pelo templo de Jerusalém, porque é a casa do grande Deus, e nem tampouco pelos cabelos da vossa cabeça, os quais vós não podeis tornar pretos. Então que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. A originalidade do cristão, não só a ortodoxia, mas também a ortopraxia, porque às vezes nós podemos professar ortodoxamente uma fé e a nossa prática ser totalmente contrária. O apóstolo Paulo termina para nós na carta aos Coríntios que essa sabedoria foi revelada por Deus, porque estava oculta desde todos os tempos, uma sabedoria que vem do próprio Espírito do Senhor, e somente aquele e aquela que tem o Espírito das bem-aventuranças será capaz de compreender esta palavra de Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.